Senta aí, pega o seu chimarrão, ou o seu café, ou o seu chá, ou o seu suco e vem comigo tomar as rédeas da minha vida. Então, esse é o meu primeiro vídeo nesse canal, então eu vou me apresentar pra vocês um pouquinho, contar um pouquinho de quem eu sou, o que eu faço, e também explicar pra vocês um pouco como foi que aconteceu esse processo que Deus pediu pra mim mudar algumas coisas na minha vida. Por isso o nome do vídeo é Tomando as Rédeas da Minha Vida, tá? Eu me chamo Stephanie Zanardi, tenho 26 anos de idade. Sou cristã desde criancinha, sou de uma cidade do interior bem pequenininha de Santa Catarina. Como eu já falei, nasci num lar cristão e desde os meus 7, 8 anos de idade eu já ajudava no louvor. Eu já ajudava cantando alguns hinos. Na época eu era mocinha do slide também. E com o tempo eu fui aprendendo a tocar violão. E hoje em dia também atuo tocando, cantando. Sou líder de uma banda do nosso grupo de jovens da igreja. Sou da Assembleia de Deus. Então, desde muito cedo, desde muito nova, eu tenho me envolvido e tenho trabalhado para a obra de Deus. Então eu vou explicar para vocês o porquê de tomar as rédeas da minha vida. Não significa que estava tudo perdido, não. Mas Deus pediu para mim mudar um pouquinho a direção, mudar um pouquinho algumas coisas, e Ele me mostrou um novo jeito que Ele quer me usar, que é através desses vídeos no canal do YouTube. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que foi que aconteceu, como é que aconteceu esse direcionamento, como que eu entendi também esse direcionamento, para vocês também entenderem o porquê de eu estar criando esse canal. No final de 2024, na virada do ano ali, eu comecei a entender e comecei a rever algumas metas minhas que eu fiz no início de 2024 e eu percebi o quão frustrada eu tava comigo mesma. Não que tenha sido um ano péssimo, muito pelo contrário, profissionalmente foi um ano muito bom. Eu consegui me concursar em um município, então questão profissional foi muito bom, questão espiritual também eu consegui manter um nível assim que eu considero bom, apesar de que para Deus, né, a gente sempre tem que entregar um pouquinho mais. Eu também me envolvi bastante em relação aos jovens, como eu já falei, eu sou líder da banda do nosso grupo de jovens. E tava tudo certo, assim, do meu ponto de vista. Só que daí quando eu parei pra olhar as metas, eu falei, um pouco, que... Eu me frustrei comigo mesmo por não ter cumprido algumas, ou por ter umas metas tão chulas, tão pequenas comparadas ao meu potencial. E ali começou esse negócio de frustração e de querer me desenvolver. Eu tava um pouco desleixada com a minha saúde física, o espiritual não tanto, mas eu sabia que eu tinha coisas importantes que eu precisava melhorar. Foi necessária ali essa frustração para que houvesse uma ação posteriormente. Uma coisa que eu fazia bastante é dar muita bola para a opinião de pessoas que você sabe que não te querem bem, sabe? Então eu tava meio que carregada disso, carregada de opiniões, carregada de palavras, carregada de não me cuidar como eu merecia ser cuidada por mim mesma. Então foi um choque, uma frustração, mas que depois acabou gerando toda uma mudança que iniciou e está, graças a Deus, se mantendo. E naquele fim de ano eu resolvi então fazer um compromisso comigo mesma e assumir a responsabilidade. Tipo, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, a culpa é minha. Então eu assumo essa responsabilidade, eu assumo esse compromisso em relação a mim mesma. Só que o que aconteceu? Ali por metade do ano, um pouquinho antes, vamos dizer que foi em abril, maio, eu percebi que as coisas tinham desleixado de novo. Por quê? Porque eu quis mudar tudo de uma vez. Eu quis fazer uma mudança radical do dia pra noite. Eu queria começar a ler 50 livros por dia, tomar 500 litros de água por dia. Tipo, era coisa demais. E como eu tava iniciando uma mudança, era óbvio que eu não ia dar conta. Era óbvio que eu não ia conseguir chegar onde eu precisaria chegar. Acabou que desandou ali também. E até vai uma dica aí pra você. Se você tá começando ou querendo iniciar uma mudança na sua vida, é necessário que você delimite áreas mais importantes para você trabalhar primeiro e depois você vai ajustando o restante, ver as prioridades primeiro. No meu caso, muitas áreas precisavam de um socorro, digamos assim, e eu não acabei definindo prioridades.
o que me gerou uma frustração novamente, porque eu não consegui dar conta de tudo, porque eu me propus a fazer muita coisa, sendo que não era necessário fazer muita coisa, não era necessário assumir tudo que eu assumi naquele momento, eu podia ter dividido em etapas e tudo mais. No mês de maio, por aí, eu voltei a me organizar com agendas, eu voltei a organizar minhas finanças, eu voltei a organizar a minha vida devagarinho, conforme eu mandava o roteiro, e daí as coisas foram começando a endireitar. Eu mantive o foco na leitura da Bíblia, o que era o que eu queria manter mesmo de foco, não que eu tinha deixado de ler, mas eu queria manter, não queria mudar. Então eu comecei a me organizar, comecei a instituir prioridades, e devagarinho eu comecei a ler de novo, coisa que eu não lia. Tenho livros aqui assim também, bastante livros. Só que eu tinha perdido o hábito da leitura, então eu voltei a ler. Eu já li 3 livros depois dessa volta, então tá tranquilo. Não é nada muito exagerado, mas eu tô conseguindo, tô lendo. Agora, inclusive, eu tô lendo este aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É o início da leitura, então não tenho muita opinião para dar em relação a ele ainda, mas promete bastante coisa, veremos. Voltei a reorganizar alguns estudos que eu também precisava reorganizar, voltei a fazer alguns ajustes na questão de estudos que eu precisava, tanto na minha área profissional como na área espiritual, tá? Então, eu voltei devagarinho organizando, não foi tudo de uma vez, até porque eu tentei e não deu certo. Fui devagarinho, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu quadrado. Em um momento de oração aqui no meu quarto, o Espírito Santo me revelou o que ele queria que eu fizesse. Foi muito claro. E muitas peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. E quando Deus me revelou isso, eu agarrei com as 2 mãos e lá vai, né? Mas eu precisava desse direcionamento, o Senhor me deu o direcionamento. Então eu tomei a atitude de fazer o que Deus queria que eu fizesse. E eu comecei a encaixar as peças do quebra-cabeça. Eu sempre tive o chamado do louvor e depois eu comecei a desenvolver, como vocês já sabem, o talento de tocar violão, né? Mas de um tempo pra cá, vamos dizer que uns 5 anos pra cá, as profecias e as mensagens que os pastores e irmãos entregavam pra mim, e até mesmo aquilo que Deus me revelava, tinha relação com pregação da palavra de Deus, pregação da palavrinha de Deus, tá? Sempre fui uma moça que gostou muito de ler, e como eu sempre estive nesse ambiente de igreja e tudo mais, então a gente consegue ter um conhecimento bom da Bíblia. E Deus começou então a me proporcionar oportunidades de estudo da palavra, tive algumas oportunidades de ministrar já, só que acabou ali, entendeu? Ficou por isso. E eu fiquei pensando, mas tá, o Senhor me revelou que é pregar, o Senhor me revelou que é isso, eu preguei uma em outra ocasião e acabou, é isso? E aí que entra a última questão. No início desse ano, o Senhor começou a falar muito comigo sobre influência. Até tem um movimento de influência que a gente participa aqui do nosso estado de Santa Catarina, é muito maravilhoso. Se você tiver a oportunidade um dia, vá, porque é sensacional. E o Senhor começou a falar comigo sobre influência, e eu falei, mas Jesus, eu não sei gravar vídeo, eu não sei editar vídeo, eu não sei falar direito, eu engasgo muito, fico enrolando muito. Às vezes, quando eu falo muito rápido, eu tenho que controlar muito o meu jeito de falar. E era uma coisa assim que não assentava no meu coração. Eu até gravei alguns vídeos cantando, mas não, sabe? Eu achei que era isso, que era gravar vídeos cantando e tudo mais pra ser essa influência. Como eu não sou muito de falar, não sou muito de ministrar, eu achei que fosse isso. E além de influência também, o Senhor falava muito comigo sobre redes sociais. Todas as redes sociais. O Senhor juntou pra mim, era pra mim ser influente nas redes sociais. Como eu achei que fosse através do louvor, que é uma área que eu já conheço e domino melhor. Só que daí, um outro dia de oração, o Senhor me revelou que Ele não queria que eu fosse influente no louvor, que Ele queria que eu fosse influente nas redes sociais com a palavra, pregando, conversando com vocês aqui, falando as minhas experiências. Não são muitas, mas podem ser úteis para vocês. E até então eu não tinha entendido muito bem pregar.
que, como, quando? Então, eu meio que estacionei um pouquinho ali. E depois, então, que eu tive a revelação que Deus queria que eu fosse influente na palavra, e que Deus queria que eu fosse influente não só na palavra, mas trazendo conteúdos de disciplina, conteúdos de vida cristã, dia a dia, né? Rotinas. Então, eu comecei a me aprofundar nisso, eu comecei a fazer o que o Senhor tinha pedido pra mim fazer. Eu sinto que essa revelação, ela só veio de forma clara pra mim, porque eu me dispus a manter uma disciplina. Eu me dispus a ter uma rotina, eu me dispus a buscar a Deus, eu me dispus a orar, eu me dispus a me desenvolver. Não como eu fiz a primeira vez, queria assumir tudo e mais um pouco, mas assumindo as rédeas da minha vida, tomando as rédeas da minha vida, devagarinho, organizando, ajustando. Tem coisas ainda para ser ajustadas, mas a base que eu construí até então, ela é uma base muito sólida, muito boa. Eu já consigo manter hábitos que antes eu não tinha. Tá sendo algo bem extraordinário manter a disciplina. E eu digo que essa revelação que o Senhor me deu disso, de ser influente nas redes sociais, pregando a palavra e mostrando coisas do meu dia a dia, momentos de estudos e tudo mais, só ocorreram porque eu mantive a disciplina de começar e me organizar. Então eu percebi o quanto a disciplina torna a gente livre. E sendo disciplinada, você tem uma sensação de liberdade. Ah, mas parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas sim, sendo disciplinada em relação a coisas pessoais, coisas espirituais principalmente, eu pelo menos percebi uma liberdade gigante, eu percebi uma liberdade de dar conta daquilo que eu preciso, uma liberdade de... É uma sensação incrível. Então, se vocês puderem, tomem as rédeas da vida de vocês também, porque é uma sensação libertadora ter essa disciplina, de ter as coisas feitas no final do dia, de não ficar procrastinando no celular. E o que eu quero através desse vídeo? Eu quero estimular vocês a, primeiramente, manter uma disciplina, principalmente nas coisas espirituais. Oração, leitura da Bíblia, uma rotina de jejuns, e procurar, se você precisa, pedir um direcionamento para Deus do que você precisa fazer. Foi exatamente isso que eu fiz, e Deus, ele me respondeu, e cá estou eu fazendo o que ele pediu para mim fazer. E também para que você se apegue a Deus, se apegue também ao seu chamado, se apegue também às dificuldades, mas principalmente se apegue no processo. Porque o processo de chegar até onde Deus quer que você chegue é um processo árduo, porque durante esse período de processo, né, terão muitos aprendizados, terão muitas quedas, terão muitos altos e baixos, terá muitos momentos que Deus vai ter que te moldar diferente, Deus vai ter que mudar uma atitudezinha aqui, uma atitudezinha lá, mas o que eu quero com você nesse vídeo é comece, faça o que você sabe que precisa ser feito. Priorize, coloque numa folha. Eu vi esse vídeo em algum lugar, acredito que foi no Instagram, mas eu não sei referenciá-lo, não vou conseguir referenciá-lo porque eu não lembro. Pegue 10 coisas na sua vida que você mais quer mudar. Dessas 10, você escolha, vamos botar duas coisas que você mais quer ajustar nessa sua vida. E daí você começa, só começa. É a leitura da Bíblia? Começa. Estipula 1, 2, 3, 5 capítulos por dia da Bíblia. Não posso dormir sem isso. Ah, é oração, então eu não posso dormir sem orar. E assim você vai ajustando a sua rotina. Você vai perceber que, por exemplo, ler a Bíblia à noite, quem sabe para mim não funcione, mas para outro funcione. Ou orar, por exemplo, eu gosto de orar em tal horário, eu gosto de fazer isso em tal horário. Então, com o tempo, você vai ajustando a sua rotina, a sua realidade também, porque a minha realidade é diferente da sua, a sua realidade é diferente da minha. Então vai ajustando aos poucos. Não queira, isso é um erro. Não queira de um mês para o outro se transformar, porque muita coisa junto mudando vai só te deixar mais confuso, mais irritado, porque o processo de início de um hábito é um processo chato e é um processo que muitas vezes é complicado. Comece
e comece devagar. Não tenha pressa, não tenha pressa. Calma, respira. E peça para Deus, se você ainda não sabe qual é o seu chamado, peça para Deus revelar para você. Eu tenho certeza que Deus, ele quer muito se revelar e principalmente revelar para você o que ele quer que você faça. Então, inicie, converse com Deus, chame Deus para perto de você. E para finalizar, eu quero ler com você um versículo que está em Isaías, no capítulo 43, e no versículo 18 e 19. Tá aqui minha bibliazinha, e eu vou ler com vocês. Isaías 43 e 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, esse versículo fica para você que o que passou, passou. Não deu certo lá atrás, pra mim também não deu certo. O começo do ano foi uma loucura, quis mudar tudo, não deu certo. Mas esqueçam as coisas que ficou para trás. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Então, esse versículo vem a calhar. É um versículo maravilhoso, onde Deus revela as coisas novas para nós. E creia que Deus também vai fazer uma coisa nova na sua vida, na sua família, na sua história, na sua saúde, no que você precisa. Apenas traga Deus para perto de ti e Ele cuida do restante. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha aí embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal se você gosta de conteúdos assim, porque teremos conteúdos de disciplina, vida financeira também, alguma coisa. Teremos vídeos sobre, principalmente vídeo espiritual, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. E se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito ela também, assim como vai abençoar você. Amém?